Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E tudo parecia resolvido para o teste de 12,5 km do Starship SN9 se não fosse pelo fato de esquecerem de combinar com os motores Raptor, que deram defeito antes de voarem. Mas antes disso, descobrimos finalmente o objetivo das obras no antigo poço de gás em Boca Chica, Texas. A estrutura vertical é um destilador de oxigênio líquido que deve muito em breve suprir a enorme demanda da SpaceX por este componente essencial para os voos do Starship. Ainda não sabemos se também haverá alguma forma de produção do metano, o que fecharia o ciclo de produção dos combustíveis, livrando a empresa do pesadelo logístico de movimentar centenas de caminhões a cada teste realizado, além, é claro, de economizar muito dinheiro. Afinal, o conjunto do Starship Super Heavy utiliza um total de 4.600 toneladas de combustível. Fazendo uma conta de padaria, seriam necessários 154 caminhões totalmente abastecidos com metano e oxigênio líquido para realizar um único voo do Starship. Então o investimento a longo prazo compensa e muito para a SpaceX. O que acabou não compensando foi o prejuízo com os dois motores Raptor que apresentaram pequenos defeitos depois dos 3 testes estáticos em um mesmo dia. Brincadeiras à parte, os testes são justamente para estressar todos os componentes e encontrar falhas e assim evitar problemas catastróficos em testes de voo. A informação foi dada pelo próprio Elon Musk, que disse que os motores seriam removidos para reparo, sendo substituídos por outros. Com isso, saiu o Raptor SN44 para a entrada possivelmente do SN45. Não foi possível confirmar que será este o motor, porém as imagens nos levam a crer que se trate do Raptor visto anteriormente na zona de fabricação. E uma foto de altíssima resolução justamente do SN44, publicada pelo Jack Baer, nos revelou que os Raptors muito provavelmente estão compartilhando peças entre diferentes motores. Isso é embasado devido a uma das mangueiras que exibe a inscrição do SN34. Pode parecer algo irrelevante, mas vista a complexidade de um motor de foguete, ainda mais quando se trata de um motor de ciclo de fluxo completo, podemos ver que a SpaceX realmente acertou a mão na produção em massa, visto que as peças não são feitas exclusivamente para uma versão, mas sim para uma gama inteira de motores. Isto prova a qualidade de projeto e a fabricação dos componentes, o que deve pavimentar o caminho para uma futura produção de um Raptor por dia, de forma a atender às demandas futuras dos Starships. Mas para que os motores não tenham que fazer tanto esforço durante o voo, o SN7.2 continua a ser preparado para os seus testes criogênicos, de forma a testar a liga de aço inox 304L de 3 mm, que deve reduzir consideravelmente o peso do Starship no futuro. Os trabalhos continuam intensos em torno do tanque e muito em breve ele será preenchido com nitrogênio líquido e irá pelos ares. E quem nos trouxe surpresa vindo diretamente do cemitério dos Starships foi o saudoso Mark I. Podemos observar durante a movimentação do cone de nariz a quantidade de COPVs que seriam responsáveis por abastecer os RCS. O COPV, que vem do inglês de Composite Over Rapid Pressure Vessel, que podemos chamar em português de vaso de pressão de material compósito, é nada mais que o nome técnico para uma boa parte dos cilindros de gás que vemos por aí. Mas apesar da complexidade dos COPVs e do cone de nariz como um todo, o Mark I nunca chegou perto de voar, apesar de ter ido pelos ares. Os trabalhos em torno do pad orbital continuam a todo vapor, com muitas máquinas e pessoal fazendo todo tipo de obra pesada. Estamos há certo tempo acompanhando esta parte da zona de lançamento sem mudanças visíveis, mas é importante lembrar que boa parte do que está sendo feito neste momento são tubulações e sistemas que ficam enterrados, além de concretagens iniciais de outras estruturas. Quem continua a ser preparado também é o SN10, que teve uma proteção dos flaps inferiores instalada recentemente, finalizando assim a montagem das principais partes do corpo do protótipo. O objetivo agora é continuar os trabalhos nos sistemas de tubulações e fiações para finalizá-lo de forma a tomar o lugar do SN9 após o seu teste de voo. A expectativa é que ele seja movido para o pad A nas próximas semanas. E a produção de componentes de outros Starships também está voando baixo. Agora temos 2 tanques de metano aguardando a soldagem nos seus respectivos domos comuns. O objetivo deste tanque em menor escala é de alimentar os motores Raptor durante o procedimento de pouso, de forma a não depender da pressurização do tanque principal. É surpreendente a quantidade de anéis esperando por montagem em Boca Chica. Independente de onde se olhe na zona de fabricação, é possível ver seções de 2 ou 3 anéis distribuídos por todos os cantos. Isso mostra o quão constante está a produção dessas partes, mas também nos indica que a velocidade de montagem não está acompanhando o mesmo ritmo, pois não temos visto um grande avanço no SN15 dentro da Midbay, por exemplo. Quem teve novas peças encontradas foi o SN17, que agora tem um domo comum, aquele que atende tanto o tanque de oxigênio líquido quanto de metano, e foi visto também a seção central do tanque de oxigênio líquido. Com isso temos praticamente toda a seção inferior do Starship pronta para a montagem. Mesmo perguntado no Twitter por diversas pessoas,
o Elon Musk ainda não deu nenhuma explicação sobre o porquê vemos tantos avanços significativos no SN15, 16 e 17 e praticamente nenhuma mudança no SN13 e 14. Ainda acreditamos que esses Starships serão descartados para dar espaço aos outros mencionados anteriormente. As restrições no espaço aéreo de Boca Chica continuam a ser alteradas constantemente, então até o fechamento deste vídeo, as possíveis datas de testes estão entre 18 e 21 de janeiro, enquanto que o fechamento de rodovias vai de 18 a 20 deste mês. Provavelmente veremos essas datas mudarem em breve, pois após as trocas dos motores Raptor, ainda será necessário mais um teste estático para validar o protótipo para voo. E para ficar por dentro de todas as atualizações do Starship, se inscreva no canal e ative o sininho, além, claro, de deixar o like neste vídeo. Um muito obrigado aos membros do Space Orbit por tornar este canal possível e torne-se você também um membro a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no coração de vocês, até mais. Tchau!